Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem aí em suas casas. Eu quero compartilhar hoje, no nosso momento ligado na palavra, dentro daquele tema geral que nós colocamos, que é pecados escravizadores. E hoje eu queria deixar alguns versículos e alguma breve reflexão, porque não tem como explorarmos em tão pouco tempo um tema assim. É sobre a inveja. Já vimos sobre a amargura, a falta de perdão, hipocrisia, e hoje eu queria deixar alguns versículos da palavra de Deus e alguns princípios para nós sobre a questão da inveja. A inveja já é um pecado, a Bíblia fala, deixa muito claro isso. Em Gálatas 5, a partir do versículo 16 ao 21, você pode ler depois com calma, já que é um texto longo, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E é dito lá no versículo 16: andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne, a paixão da carne. E aí vai descrevendo o fruto do Espírito. E lá no versículo 21 encontramos, naquela lista sobre as obras da carne, encontramos a inveja. Então não precisamos definir muito o que é inveja, porque todos nós sabemos o que o seria, na prática bem o que é. E a inveja termina sendo, na vida de muitas pessoas, um pecado escravizador. Pessoas que vivem em função de invejar as coisas dos outros, invejar pessoas, e isso de tal forma que a pessoa não se revela uma pessoa totalmente descontente, constantemente descontente e não realizadas com as coisas que tem ou com as pessoas com quem convive. Tem um episódio interessante para nossa reflexão. Não vamos ler o texto agora, mas é quando envolve Arão e Miriam, que eles invejaram Moisés e o porquê. E geralmente a inveja está muito também associada com ciúmes também, Então eles tiveram esse sentimento aí com Moisés. Por que Deus falava com Moisés e com eles não? Mas eu queria deixar também um texto, esse texto aqui eu queria ler, Atos 17, versículo 5, quando Paulo esteve em Tessalônica, na Ásia Menor, e ele enfrentou alguma oposição. E aqui é dito assim: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Então aqueles judeus que estavam sempre no encalço de Paulo, movidos de inveja, o texto é claro quando diz aqui que eles foram movidos de inveja, e ajuntaram ali pessoas perversas para atacarem e causar um tumulto ali na cidade onde Paulo estava pregando. Tem um outro texto também, em Provérbios 24:1, que fala, vamos ler lá, Provérbios 24:1, que fala para nós não termos inveja dos homens malignos, e nem desejar estar com eles. Olha só como a palavra de Deus trata. Para ser bem preciso, eu quero ler aqui: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Parece ser uma palavra desnecessária para nós os crentes, mas muitas vezes nós desejamos estar com os incrédulos, com os perversos, do que desejar estar com o povo de Deus. Então a palavra de Deus aqui diz: não invejem os homens malignos. Então a inveja, assim como a preguiça, a hipocrisia, a falta de perdão, a amargura, a maledicência, a malícia, o ciúme, tudo isso são obras da carne, são pecados. E que nós só poderemos vencer cada uma dessas práticas, cada um desses pecados, com a força do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos, a minha reflexão de hoje para nós, para a querida igreja, é que a gente
esteja atento a isso e lancemos aos pés do Senhor todo tipo de prática que aprisiona, que mantém a gente escravizado de tal maneira que não vivamos uma vida de intensidade e de prazer em alegria em servir ao Senhor. Então este foi o momento ligado na palavra de hoje. Continue focado na palavra, ligado na palavra e absorvendo do Senhor todos os ensinamentos necessários para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios, abençoe o teu trabalho, os teus estudos. Mas vamos ficar atentos aos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. E o de hoje, neste momento, além daquilo que você já aprendeu em casa, que você já pôde meditar ou aprender, ou até experimentar naquilo que você viveu hoje, talvez alguma situação de conflito, ou talvez de desavença com alguém, ou até esse sentimento mesmo por alguma coisa ou por alguma pessoa, no sentido da inveja. Então que Deus te ajude, me ajude a gente saber como lidar com isso. Mas isso é muito importante que a gente saiba fazer isso, colocando aos pés do Senhor, buscando dele ajuda e força para a gente enfrentar esses dilemas que a vida cristã, nós temos na vida cristã. Isso é muito importante. Fomos salvos pela graça, por meio da fé, mas no dia a dia nós vamos experimentando como é o viver pela graça, mediante a fé, tendo que enfrentar todas essas dificuldades. Mas o mais importante, o mais prazeroso é que nós podemos contar com o nosso Deus, com o nosso Cristo, que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Amém? Continue firme, continue animado, buscando ao Senhor em toda e qualquer dificuldade. Amém? Este foi o momento ligado na palavra. Amém?